E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e o vídeo que eu vou gravar hoje é um vídeo que eu considero muito especial. Porque é um vídeo que eu vou chamar assim de o pontapé inicial num pequeno projeto particular que eu decidi começar. Na verdade eu decidi isso já faz um tempo, mas literalmente por falta de subsídio mesmo, por subsídio entenda-se grana, e por falta de tempo, também de maneira literal, tempo, né? Falta de oportunidade de conversar a respeito, de me dedicar a isso, de começar a fazer algum contato para procurar, ficou engavetado por um momento, mas agora voltou. Que é muito simples, eu não vou ficar enrolando muito, até porque esse é um vídeo que tem tudo para ficar muito longo se eu ficar me perdendo, e eu não quero que ele fique assim tão longo. Mas já faz um tempo que eu decidi focar em uma coleção. Tipo, escolher uma determinada coleção e focar nela na tentativa de completar. Obviamente, como é da minha natureza, inclusive é da natureza deste canal, eu não gostaria de nenhuma coleção que está aí, em andamento. Nenhuma coleção dos nossos dias. É claro que eu quero uma coleção que seja do passado, ou uma coleção que já não tenha mais publicações atuais. Uma coleção que tenha começo, meio e fim, né? Já tenha acabado. E eu quero correr atrás dessa coleção. E eu decidi que essa coleção seria Super Aventuras Marvel. Decidi isso porque eu tenho boas memórias das Super Aventuras Marvel. É curioso, eu lia e era muito apaixonado por heróis da TV quando eu era moleque. Almanaque do Capitão América. Mas a partir do momento que eu comecei a entrar em contato com edições das Super Aventuras Marvel, eu sempre achei muito legal a capa, né? Sempre tinha umas capas que me chamavam muita atenção, a maneira como é escrito Super Aventuras Marvel. E quando eu decidi que eu queria ter um foco, pelo menos uma coleção para ter em foco, eu pensei, cara, vai ser Super Aventuras Marvel. Eu me informei brevemente sobre quantas edições da Super Aventuras Marvel teve. Eu agora não me recordo de cabeça, mas são mais de 170 edições, né? Foi uma coleção bastante longeva. Completar esta coleção é difícil, óbvio. É difícil não só pela quantidade de edições, mas porque a gente sabe que acaba não sendo tão fácil encontrar as edições, principalmente as edições de numeração baixa. Mas é aquela história, como dizem os filósofos, eu tenho todo o tempo do mundo, eu não tenho a menor pressa, né? Não estou competindo com ninguém. À medida que for aparecendo, eu vou adquirindo. A ideia é essa, o plano é esse. Então, vamos simplesmente ir comprando e adicionando na coleção. E à medida em que isso acontecer, eu vou mostrando aqui no canal. Hoje eu vou mostrar 19 edições de Super Aventuras Marvel que eu adquiri recentemente. Eu adquiri essa semana, na verdade. Eu fiz essa aquisição essa semana em que eu estou gravando o vídeo. Só que por questões de programação no canal, eu mantenho os vídeos programados, eu mantenho eles sequenciais. Esse vídeo aqui eu creio que vai sair só em novembro, né? Mas eu tô gravando o vídeo ainda em setembro. Mas essas 19 edições são as primeiras. Eu tenho outras edições do Super Aventuras Marvel. Essas não são as únicas que eu tenho. São as primeiras que eu estou adquirindo com o intuito de começar a correr atrás de completar a coleção. Eu não vou mostrar as que eu já tenho neste vídeo, pela simples razão de que, aí como eu disse, aí vai ficar um vídeo gigantesco, né? Não há razão para isso. Talvez em algum momento, até em um short vídeo, eu acabe mostrando alguma coisa da coleção, ou faça um outro vídeo para mostrar as edições que eu já tinha. Neste momento eu achei apenas interessante compartilhar com o pessoal que me acompanha no canal essa ideia, este projeto que eu tenho de completar a coleção de Super Aventuras Marvel e mostrar que já fiz as primeiras aquisições nesse sentido. Eu adquiri essas edições que eu tenho aqui
Vou mostrar elas aqui para vocês, assim, deixar assim. Eu adquiri essas edições com um amigo meu aqui da região, o Seu João. O Seu João é uma espécie de, vamos dizer assim, ele é um oásis em meio a este deserto em que eu vivo, tá? Eu moro no litoral norte do Rio Grande do Sul. Aqui, gente, pelo menos principalmente nessa região do litoral norte em que eu vivo, você basicamente não tem sebos, você basicamente não tem lojas de quadrinhos, você basicamente não tem onde comprar quadrinhos. São muito poucos pontos, muito poucos lugares onde você ainda vai encontrar quadrinhos, muito poucos lugares que ainda sobrevivem com quadrinhos, e isso falando quadrinhos de uma maneira geral. Aliás, sobrevivem não, que ainda tem quadrinhos, porque sobreviver com quadrinhos ninguém sobrevive mais. E lugares que vendam edições antigas, essas que você só vai encontrar em sebos, ainda mais raros. Na minha região só tem mesmo o Seu João. O Seu João, ele não tem um sebo propriamente dito, ele não tem uma lojinha, um local. Ele é, por assim dizer, uma pessoa apaixonada pela leitura, apaixonada por trocar, vender, por comercializar, digamos assim, ele é uma pessoa apaixonada por lidar com o meio, e ele costuma expor, principalmente no verão, numa feirinha que tem aqui perto de onde eu moro, a feirinha de verão que tem aqui. Durante toda a temporada de verão, ele expõe as suas revistas que ele passa o ano todo negociando, adquirindo, ele expõe lá para venda no verão. É o momento em que fica mais fácil encontrar o Seu João e o material que ele vende. Mas durante o resto do ano ele não para suas atividades, ele continua negociando, ele continua comprando, ele continua trocando, e ele oferece, vamos dizer assim, uma espécie de assessoria. Eu não sou a primeira pessoa que procura ele com essa ideia de pedir para ele garimpar e sempre que possível notificar quando ele encontra determinado material. Ele já ajudou e ajuda outros colecionadores a conseguir edições para que completem as suas coleções. É uma pessoa muito afável, alguém que realmente ajuda bastante o colecionador. Se você é por acaso aqui do Rio Grande do Sul, aqui da região, aqui de perto, talvez até aqui do litoral, por que não, vai saber, e tem interesse em saber mais sobre o que o Seu João tem a oferecer, em saber mais sobre a maneira dele trabalhar, sobre as edições que ele pode conseguir, de repente deixa aí no comentário falando a respeito, a gente entra em contato, conversa mais, eu falo a respeito. O Seu João tem interesse em poder expandir um pouco mais a interação deles com colecionadores, em poder fazer, digamos assim, novos negócios, em poder disponibilizar o material dele melhor. E cara, ele tem preços muito acessíveis, ele é uma pessoa que faz uns preços muito legais, ele tem sempre muita coisa antiga, muita coisa em formatinho, muita coisa assim Cara, ele chega a ter coisas dos anos 50, eu já comprei com ele coisas dos anos 60, 70. Ele tem um material que não está fácil de achar por aí, essas coisas sempre acabam chegando a ele. Por vezes, como vocês vão perceber quando eu começar a mostrar as edições que eu comprei, por vezes essas edições que chegam até ele não estão nas melhores condições. Tipo, não estão com aquela aparência de banca, não são coisas que estão novinhas, completamente impecáveis. Algumas dessas edições vão estar meio castigadas, mas é preciso lembrar duas coisas. Primeiro, que é um material antigo, que na maioria das vezes passou por muita coisa, e quem coleciona principalmente material assim, antigo, sabe que é muito comum encontrar as revistas nesse estado. E segundo, que o preço dele compensa muito. Ele é uma pessoa que realmente pratica preços, eu diria mais do que justos, ele pratica preços muito camaradas. Então, sem mais conversas, eu vou começar a mostrar uma a uma aqui. Eu não vou ficar folheando dentro e tal, tá, pessoal? Só vou mostrar uma a uma aqui as primeiras 19 edições que eu adquiri do Super Aventuras Marvel para minha coleção. E num futuro aí, como eu já disse, quem sabe eu acabo mostrando as outras que eu já tenho. E depois, com o passar do tempo, à medida que eu for fazendo novas aquisições para ir anexando a coleção, eu vou mostrando. Eu arrumei elas aqui mais ou menos, na ordem de publicação. Vamos começar com essa daqui,
é o número mais baixo que veio nesse lote que eu comprei. É o número 46. Eu já tinha visto essa edição na internet. Sempre achei essa capa tremendamente curiosa, com o famoso selo Marvel 25 anos, que eu lembro que quando eu era moleque eu via este selo nas revistas, eu achava o máximo. E gosto muito dessa fase das Super Aventuras Marvel com a lombadinha quadrada, tá? Como vocês podem ver, é um dos casos em que eu falei. É uma revista que tá surrada, mas eu não deixaria de pegar, porque não vai ser fácil encontrar um exemplar desses por aí. E se eu encontrar um exemplar em melhor estado, talvez até com o próprio Seu João, eu compro e substituo por esse. Essa daqui foi uma das melhores aquisições desse lote, tá? Porque memória afetiva total. Eu lembro quando essa revista chegou às minhas mãos, quando eu era moleque. Eu acho essa capa impressionante, eu acho essa capa maravilhosa. Até hoje, na minha opinião, lembrando, opinião pessoal, é uma das melhores capas de HQ de todas as coleções que a Abril lançou, e talvez a melhor capa, sem dúvida, das Super Aventuras Marvel. É muito legal essa capa. E a história é muito legal também. Aí, esse é o número 59. Depois, eu tenho essa daqui, também com o Demolidor. O Demolidor era muito presente nas Super Aventuras Marvel, né? A identidade do Demolidor revelada. Esse é o número 62. Infelizmente, com esse precinho aqui, pode ver que esse nem foi o Seu João que colocou, ó. Já veio de outro lugar. Depois eu tenho o número 66. Demolidor, a luta pela salvação. Também muito legal. Depois nós temos o número 86. O plano definitivo para destruir o Demolidor. Com o Rei do Crime na capa. Um inimigo icônico do Demolidor, né? Todo mundo sabe, né? Hoje em dia, como acabou, quais foram os epílogos e os acontecimentos que se deram do envolvimento do Demolidor com o Rei do Crime, né? Temos aqui o número 102, o Rei do Crime manda aqui, a capa com o Justiceiro, outra figurinha carimbada das Super Aventuras Marvel, né? Que aparece muito, rendeu já ótimas histórias, ótimas edições. E este, como eu disse, é o número 102. Nós então avançamos para essa aqui, na verdade... Eu coloquei até na ordem errada, ó. Essa aqui deveria ter vindo primeiro. Eu pedi desculpa para vocês por isso. Mas esse é o número 96. Justiceiro e Demolidor. São personagens que têm muitos confrontos, né, cara? Há muitos encontros entre o Justiceiro e o Demolidor nos quadrinhos. Nunca acaba muito bem. Aí passamos para... Espero que agora a ordem tenha ficado correta. Passamos para o número 107, Thor, as novas aventuras do Deus do Trovão na Terra. Thor também foi um personagem que eu li muito nas Super Aventuras Marvel. Os personagens que eu... Não adianta, os personagens que eu mais lembro das Super Aventuras Marvel é Demolidor e Justiceiro. Mas o Thor aparecia muito aqui. No número 108, o Justiceiro volta, né? Ele tá... Contudo, tem a volta do Estigma. Essa tá com uma capa bastante, infelizmente, sofrida, né? Tá bastante machucada a revista, infelizmente. Mas tipo, como eu disse, vou ficar com ela até arrumar uma edição em melhor estado. Vale a pena ficar. Número 108. E o preço, né, gente? O preço compensou. Depois eu tenho o número 109 com essa capa que eu considero muito curiosa. Eu sempre quis ler essa edição. Justiceiro no mundo do boxe. É curioso demais essas coisas, né? Essas misturas aqui. Então, eu tenho finalmente essa revista para ler e é o número 109. Depois eu tenho aqui o número 123... com o Surfista Prateado e o Homem Impossível. Eu não gosto muito, sinceramente.
Não gosto muito dessa pegada meio cômica da Marvel, dessa ideia desse personagem, Homem Impossível e tal. Sinceramente, eu não curto muito. Mas tá aqui, né? O número 123. Depois nós vamos ao número 140. Uma saga espetacular, Viagem ao Centro do Tempo. Temos aqui o Homem de Ferro, o Quarteto Fantástico, Thor na capa. Não sei o que esperar dessa edição, sinceramente. Tomara que sejam histórias bem legais. Eu acho interessante frisar também que das edições que eu tenho aqui, a única que eu já li, que é uma edição que eu vou reler, é aquela da capa icônica do Demolidor ali, que eu disse que eu adoro. As outras estão na minha pilha de leitura e eu vou ler pela primeira vez. Depois eu tenho o número 151, Surfista Prateado de Volta ao Criador, uma belíssima capa. Eu continuo sempre lamentando isso aqui, cara, esse precinho. Mas dá pra entender as razões, né? Temos aqui o todo-poderoso Galactus. O Galactus é um dos meus personagens prediletos, um dos meus, digamos assim, vilões barra anti-herói prediletos. E eu às vezes fico até incomodado quando fazem histórias, aquela coisa, você acaba torcendo pelo cara, né? Quando fazem histórias em que ele encontra criaturas que o sobrepujam, que não são tantas assim, mas acontecem, acreditem, eu fico até meio incomodado, porque eu sempre achei ele o cara mais fodão. Aí temos aqui o Super Aventuras Marvel número 164, Demolidor novamente, caindo em desgraça. Uma bela capa. O Demolidor aparece aqui com um outro uniforme. E a revista também começou a passar por mudanças, né? Algumas mudanças na logo e tal. Depois do número 164, eu tenho o número 165, que anuncia o novo Demolidor. Eu tenho uma única edição de Super Aventuras Marvel em que o Demolidor aparece com esse uniforme aí, que, pelo que eu sei, nem durou tanto tempo assim, né? Eu não sei o que pensar desse uniforme, mas já digo de cara que eu prefiro o uniforme clássico, né? Depois nós temos, e aí com uma mudança gigantesca no layout, né, da revista, na logo, temos Super Aventuras Marvel com o Cable na capa, e esse é o número 166. Eu não sei se eu gosto dessa mudança. Aliás, não sei se eu gosto não, vamos ser sinceros, não curto, né? Não curti a mudança de layout. É preciso também deixar claro que neste momento aqui eu já não acompanhava Super Aventuras Marvel há bastante tempo e eu nem tinha percebido que essa mudança ocorreu, tá? A Super Aventuras Marvel da minha memória afetiva é aquela com a logo antiga. Mas beleza, tá aqui. Olha, um dia quadrinhos teve um preço que hoje em dia parece tão irreal. E aí nós temos Super Aventuras Marvel, número 168, Demolidor, a morte de Murdock. O Cable novamente está na capa. É um personagem que também não morro de amores, o Cable, né? Aqui o Demolidor tá com esse novo uniforme, muitas histórias com bastante ação, eu espero. Tenho certeza que não vou me arrepender. Mas eu não sou muito fã do Cable, confesso. Na Super Aventuras Marvel número 170, temos o Demolidor. O Demolidor não, gente, eu tô confundindo as coisas, né? Não é que nós não tenhamos o Demolidor, nós temos. Isso é porque eu folhei as revistas antes e eu sei que ele tá aqui. Mas nós temos na capa o Justiceiro, né? Nessa arte, né, que absolutamente todo mundo reconhece, né? Esse traço não tem como não reconhecer. Temos o Demolidor na história principal, era isso que eu queria dizer, por isso que eu saí olhando a capa como Justiceiro e falando do Demolidor. Né, a primeira história, né, a história de abertura é do Demolidor. E depois avançamos aqui para chegar no Justiceiro.
O Justiceiro acabou me conquistando de certa maneira. Eu acabei ficando interessado no Justiceiro, achando ele um personagem interessante por causa das Super Aventuras Marvel. Quanto a isso, não há dúvida, né? E aí, por último, a última edição deste lote é a Super Aventuras Marvel 176, que traz isso, a Aliança Falange. Fase 2, Sinais de Vida. É uma edição com 116 páginas de lombadinha quadrada, fugindo um pouco do que vinha sendo o padrão, porque ela passou a ser lombadinha canoa com grampos, e com um número maior de páginas essa edição, né? É quase uma edição especial. E só que, na verdade, o que acaba acontecendo aqui, o que fica flagrante aqui, é que é uma daquelas, digamos assim, pequenas armações da Editora Abril, né? A Editora Abril tinha esse material aqui, com os mutantes, né? E precisava uma maneira de publicar, né? Qual era a melhor maneira de fazer isso, se não jogar tudo nas Super Aventuras Marvel, que afinal de contas era uma revista então bastante eclética. Mesmo ela meio que tendo tradição de publicar muito mais outros personagens, não que os mutantes não aparecessem aqui, não que não tenha muito X-Men nas Super Aventuras Marvel, mas nesse caso em especial, eles usaram ela para poder jogar esse material e não vamos lamentar por isso, né? Espero que seja uma boa história. E é isso, pessoal. Eu estou muito feliz de poder finalmente dar de verdade o pontapé inicial nessa coleção. Eu estou muito feliz em poder contar com a ajuda do seu João, que eu tenho certeza de que vou adquirir outras coisas para essa coleção com ele. Repito, se alguém aí tiver interesse em saber um pouco mais, principalmente gente aqui da região, deixa aí nos comentários, vamos conversar a respeito. E se você gostou, deixa like.